vocês, vou direto ao assunto, tá? Hoje é aula complicada, você dá atenção no tempo. Complicada? Muito complicada. Estamos estudando Cristologia. Tem duas partes tem que se estudar a Cristologia. Se você não estudar a Cristologia nas duas partes da vida de Jesus, você nunca vai entender realmente quem foi Jesus. Jesus homem e Jesus Deus. Não é isso? Jesus histórico e Jesus divino. Sempre ele foi. Sempre um homem e foi sempre Deus. Nunca deixou. Em Filipe número 2, ele deixou. Mas, porém, a filosofia cristã defende essa tese também que Deus foi homem. Embora que por meio tempo, 33 anos e 6 meses, mas foi homem. Por quê? Porque Deus só aceita, ou melhor, Deus só perdoa com derramamento de sangue. Se não houver derramamento de sangue, Deus não perdoa o pecado. Para Deus perdoar o pecado tem que haver derramamento de sangue. E os animais não pagavam pela culpa do povo. Tanto é que para o sacerdote oferecer o sacrifício, ele tinha que ter dois cordeiros. Um emissário e um para ser degolado. O emissário ele fazia orações em favor do povo e chamava o pecado do povo para si, para a sua vida. Depois da sua vida, ele transferia para o emissário, né? E soltava no deserto, errante. Isso antes de Cristo. Isso antes de Cristo. Depois, o que acontecera? Ele pegava o que ficara, o cordeiro que ficara, imolava ele, pegava ele pela sua cabeça e pelo seu corpo e espangia o sangue 7 vezes em volta do altar. O sangue do cordeiro. Quando derramava 7 vezes, depois cortava-lhe todo e jogava em cima das brasas para ser queimado. Né? Mas se isso continuasse a acontecer, hoje não existia mais cordeiro, estava em extinção. Porque nós todo dia pecamos, todo dia erramos, né? De maneira voluntária e de maneira involuntária. Toda hora. Toda hora. De maneira voluntária e de maneira involuntária. Às vezes pecamos, sabemos que é pecado. E às vezes pecamos sem querer. Né? E às vezes pecamos sem querer. Mas tudo é pecado. Né? Tudo é pecado. Porém, necessitava de um sacrifício perfeito. E quem poderia realizar? O homem provou que não poderia realizar. Não conseguiu nem obedecer à lei. Né? Aí o próprio Deus teve que se humanizar no ventre de Maria. Depois de 9 meses, nascer como qualquer outra criança nasceu. O único milagre foi que Maria continuou virgem. Né? Até da Igreja Católica, que Maria é virgem até hoje. Né? Mentira. Irmãos, o livro de Judas, você tem na sua Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia, como é o nome? É Judas, não é isso? Se você ler, você vai perceber lá no início. Judas, irmão de Tiago. Aí você vai em Tiago. Meio irmão de Cristo. Tiago era irmão de Cristo. Tiago era filho de Maria e de José. Quando José morreu, Jesus tinha cerca de 27, 28 anos de idade. Então ele tinha 27, 28 anos, na faixa etária, 27 a 28 anos de idade. Ele teve que assumir a família. Né? A igreja católica diz que ele tinha 12 anos, isso é mentira, tá? 12 anos ele estava ensinando os mestres da lei e José e Maria foram buscar lá. Não é isso? Então, é a conversa fiada dos católicos, tá? Da teologia católica. Mais ou menos de 17 a 28 anos, o pai morreu, no caso de José, ele teve que assumir a família. Ficou 2 anos sustentando a família. 3 a 2 anos, 17 a 28. Né? 27, 28, 9, 30. Aos 30 anos de idade, quando ele viu que seus outros irmãos tinham condições de sustentar, ele saiu de casa e começou o seu ministério. Quando ele chegou e se apresentou a João Batista, ele tinha 30 anos de idade. Quando João viu ele citou uma das frases mais bonitas do Evangelho.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, Jorge, quem profetizou a vinda do Messias? Todos os profetas, todos. Então, Mas Isaías, quem mais profetizou foi Isaías. certo. Tanto é que ele é chamado de profeta messiânico. Há uma divisão no Velho Testamento dos profetas maiores e dos profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A partir de Osés até Malaquias são chamados de profetas menores. Quem fez essa divisão, né? Quem fez essa divisão foi Augustinho, quando ele escreveu o seu primeiro livro, chamado Cidade de Deus. Ele fez a divisão. E quando quando ele escrevia falando dos profetas maiores, já dava até a ideia de que ele estava falando de Jeremias, ou melhor, Isaías, Jeremias, ou Ezequiel, ou Daniel. São os profetas maiores. Os menores são de Osés a Malaquias. Tá bom? Mais alguma coisa? Vamos para a Bíblia? Eu vou ficar 10 minutos para a Bíblia. Anotou esse caderno? Não, pode ficar com a irmã. Quer? Tá bom. Vamos lá. Ó, seguinte. Estamos estudando Jesus histórico, não é isso? Estudamos que alguns historiadores falaram de Jesus, né? Aprendemos que alguns historiadores falaram de Jesus, né? Mesmo fazendo parte do Evangelho da Bíblia, e hoje vamos aprender que dentro da história, da narrativa histórica, até os imperadores dão credibilidade à existência de Cristo, né? A dinastia do César, César é o nome, tá? Não é nome, César, tá? César. O César. Depois ficou também. Nós vamos falar hoje um pouco a lista de Deus. Nós vamos falar só sobre aqueles que fazem parte da história cristã, tá bom? Judaico-cristã. Vamos lá. É mais ou menos por aqui, ó. Alguma pergunta me vai, não pode me perguntar, não tem dúvida não. Dinastia. Não parece, mas é. Eu coloquei. Vou esperar vocês escreverem isso aí para nós começar a falar. Os imperadores. Vocês já ouviram falar dos romanos? Alguém já ouviu falar? Tem algum imperador romano? Qual mais? Você já ouviu? Ah, o seu pessoal é da frente, né? Deus te abençoe. Amém. Ninguém ouviu falar de imperador romano aqui? Nem em pregação ninguém falou de imperador romano? Sim, já. Já? Qual deles? Imperador romano. Imperador romano.
Aquele que diz, esse Jesus